Então, continuando aqui, então falamos sobre a prescrição, cartão, tá. Então, como eu comentei já no comecinho, nós temos limites, né, a ser seguido. Então, temos limites máximos, limites mínimos em relação aos nossos honorários. Então, primeiro vamos falar sobre o mínimo, né? Então, eu vi ali que a Ana mandou a tabela de honorários. Então, quem puder abrir depois lá a tabela para dar uma olhada, por curiosidade, vocês vão ver que sempre na tabela, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Ó, vocês vão ver ali que tem 3 colunas, né? A primeira coluna vai falar sobre o tipo de ação, daí uma porcentagem mínima e o valor, tá? Então, por exemplo, pegar aqui, ó, seção 2, advocacia comercial. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês, quem não estiver vendo já. Cadê? Advocacia. Aqui. Apareceu? Ó, ali é advocacia comercial. Então, vamos ver, ó. Pedido de falência requerida pelo credor. 10% sobre o valor do crédito, o mínimo que eu posso cobrar. Então, eu vou ver qual que é o valor do crédito e vou cobrar 10%. Ou eu posso, então, cobrar R$ 2.900, tá? Então, o OB sempre vai te dar essas opções. Mesma coisa ali embaixo, pedido de falência requerida pelo devedor, autofalência. Posso cobrar 3% sobre o passivo declarado ou cobrar 6.965. Então, eu tenho que prestar atenção sempre nessa tabela. Eu não posso ir nem para baixo e nem para cima do que ela permite, tá? Sempre eu tenho que usar essa moderação. Estando dentro desses parâmetros, eu posso usar tranquilamente, tá? Então, sempre interessante estar com a tabela da ordem também de honorários na mão, quando você for fechar, de repente, uma ação que você não tenha noção. Porque tem ação que você já sabe de cor, ali já cobra, né? Você já meio que faz a conta na cabeça e pronto. Mas tem ação que você tem que consultar a tabela, tá? Então, ali no artigo 48 do Código de Ética, ele vai falar no parágrafo 6, deixa eu abrir aqui, o parágrafo 6 do 48, fala que deverá o advogado observar o valor mínimo da tabela de honorários instituída pelo respectivo conselho onde for realizado o serviço, inclusive aquele referente às diligências, sob pena de caracterizar-se aviltamento de honorários, né? Então, vocês vejam que está no código, é determinado no código de ética sobre esse aviltamento. E se você for no artigo 34 do Código de Ética, vai falar que constitui uma infração disciplinar angariar ou captar causas com ou sem intervenção de terceiros. Por que eu estou falando em captar causas? Porque se eu cobro abaixo da tabela, se eu cobro muito barato, a ordem, se você for denunciado alguma coisa, a ordem vai entender que por que você cobrou tão baixo. Porque você está querendo captar cliente, você quer ganhar cliente, né? E isso acontece, né? Quantas vezes de pessoas irem no escritório e falar, quanto você cobra isso? Sei lá, 5.000. Ah, mas o escritório ali da esquina cobrou 2. Né? Mas a tabela da ordem fala 5. Cobrou 2 por quê? Porque quer pegar cliente, né? Então a ordem entende dessa forma. Se você aviltar, se você cobrar baixo, caracteriza uma captação de cliente. E isso constitui infração disciplinar conforme artigo 34, inciso 4 do Código de Ética, tá? No artigo 2º também do Código de Ética vai falar o seguinte, no parágrafo único, são deveres do advogado, inciso 8, abster-se de, letra F, contratar honorários advocatícios em valores alvitantes. Então, está no estatuto, está no Código de Ética que eu não posso contratar honorários com valores aviltantes, com preço lá embaixo. Tá? Então, sempre lembre disso, pessoal. Por mais que vocês estejam recém-formados, começando, valorizem-se, tá? Até porque você pode ter problema.
perante o código, perante o Tribunal de Ética, enfim. Até coloquei ali no materialzinho de vocês o que é captação de clientes. Né? Então, sempre pensar, se eu estou tentando me prevalecer de alguma coisa, se eu estou cobrando baixo, porque eu quero captar cliente. E o que significa captar? Significa atrair, conquistar. Né? Então, até coloquei ali, para vocês não esquecerem. A princípio, não há nada de errado em captar clientes, porque nós temos que captar clientes. Né? A gente precisa, a gente vive disso. Só que temos que fazer de uma forma ética. Né? E cobrando barato não é uma forma ética. Né? Existem outros meios de captação de cliente, enfim, mas não dessa forma. Tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Eu acho que sobre o mínimo é tranquilo, né, pessoal? Isso é só lembrar sempre da palavra aviltamento, né, que muitas pessoas não conhecem o termo, então é bem utilizado, principalmente na prova da ordem. Aí nós temos os limites máximos, né? Então eu não posso... Alguém está falando alguma coisa? Não? Não. Ó, já tem um cachorro latindo. Deixa eu desligar aqui. Não está desligando o microfone. Então, eu não posso também cobrar, abusar, né? Sempre prestar atenção nesse limite máximo. Então, está lá no artigo 50 do Código de Ética, que fala que na hipótese da adoção de cláusula... da cota litis eu já falei para vocês, que eu não posso nunca receber mais que meu cliente, né? Então, isso assim, principalmente você vai ter que prestar atenção. Vou ter sucumbência, vou ter contratual, não pode ultrapassar. Existe um máximo, então, de permitido, através de julgados, de 50%, tá? Então, sempre prestar atenção nisso, eu nunca posso receber mais que meu cliente, né? A gente sabe que existem casos também de advogados que recebem sim mais, mas é caso de denúncia e caso de processo administrativo, tá? Porque acima, então, vocês vão, depois se vocês tiverem curiosidade de buscar julgados sobre o tema, vocês vão ver que os honorários acima de 50% recebidos são considerados abusivos, tá, pessoal? Então, quem tiver curiosidade depois pode estar verificando. Tem bastante julgado já nesse sentido, onde as partes demonstram ali, o advogado, desculpa, demonstra que aquele valor de 50% cobrado, que às vezes você olha assim, nossa, o advogado ganhou igual eu praticamente, né? O cliente fica assustado. Então, igual, posso. Por quê? Geralmente é contratual, mais a sucumbência. O que eu não posso fazer é um contrato de 50%, né? Aí sim fica abusivo. Falar, ó, lá no final você me dá 50% do que você ganhar. Né? Eu considero abusivo. Sei que tem casos já de processo administrativo que o advogado cobrou 50% e está sendo discutido. Eu vejo como abusivo, mas tem advogados que faz isso. Então, o que é permitido realmente é os 30%, tá? Então, já melhorou, né? Que antes era 20%, hoje já podemos cobrar 30%. Mas sempre lembrar dessa somatória, então, dos honorários. Eu acho, pessoal, que sobre honorários é praticamente isso. O que vocês têm que saber sempre é diferenciar entre a sucumbência, o contratual e os arbitrados. Está tudo no código, tudo no estatuto, não tem segredo, né? Eu acho que é um tema bem tranquilo. Não sei se alguém quer falar alguma coisa, tem alguma pergunta, alguma consideração, alguma experiência que passou em relação a honorários. Não? Tá todo mundo quietinho mesmo? Não, é só ali a cobrança mesmo de... Cobrança, quando a pessoa quer consulta, que a pessoa quer tirar alguma dúvida, né? A maioria dos advogados, pelo menos na minha cidade, que é uma cidade pequena, Piraí do Sul, eles não cobram. A maioria não cobra. Pois é. Isso é uma briga também. Qual cidade você é? Piraí do Sul. Piraí. Porque a ordem pede para que se cobre, sabe? Que se cobre a consulta. Porque se você começar a não cobrar, lógico que as pessoas vão nos advogados que não cobram, né? Sim, Então bem já isso. é uma captação de clientela também. Mas é complicado.
Felipe, o honorário de sucumbência tem mínimo? O juiz, pelo pelo CPC novo, sim. Entre 10% e 20% o juiz tem que arbitrar. O mínimo é 10% do valor da condenação, Felipe. Tá? Do artigo 85 do CPC. Por isso que eu comentei, antes do novo CPC, o juiz dava o que ele queria. Ele arbitrava lá qualquer valor. Mas hoje já está pacificado, já está regulamentado no artigo, tá? Entre 10 e 20. Alguma pergunta mais? Não? Estão muito quietinho hoje. Então tá bom, pessoal. Eu vou deixar vocês irem para a próxima aula. Tranquilo, tá bom. Professora, o trabalhista muda O quê? a sucumbência? Não. Na verdade, o trabalhista começou com a reforma trabalhista a ter sucumbência, né? Não tinha antes. Entendi. Aí com a reforma agora começou, então está sendo bem discutido ainda sobre a forma da sucumbência, mas os juízes têm que obedecer o CPC também. CPC é Fundo Subsidiário de Direito Trabalhista, certo? Certo. Uhum. Mas como foi na reforma, o pedido para ter sucumbências de honorários, eles utilizam o CPC. Também foi uma vitória dos advogados trabalhistas, né? Porque não tinha isso. Certo, pessoal? Alguma pergunta a mais? Gente, nem começou o frio. Imagina a hora de começar mesmo, como é que vocês vão ficar comigo aqui. Não podem me deixar falando sozinha. Vamos hibernar, né, professora? Pois é. Tá tranquilo, professora. Agora, o nosso caso da área médica, questão dos honorários, o problema é a questão de consultinha, é só um atestadinho, é só uma receitinha. Você não precisa de pagamento do honorário. É bem É assim. só um remedinho. Eu entendo. Não é comum, né? Eu te entendo, porque... Contabilidade também é assim. Quero só E dar o uma nosso olhadinha, é tira igual uma ao OAB. dúvida. Teve uma vez me ligou no escritório e falou: você cobra consulta? Fez a pergunta, falou: você cobra consulta? Eu falei: cobro. Então deixa que eu vou procurar no Google. Então tá bom, então procure no Google. Então o povo assim é complicado mesmo. Tanto eu sei que os médicos também é mais ou menos da mesma forma. Cultural, né? Cultural, justamente. É triste, mas quem sabe a gente consegue Muito mudar em triste. alguma coisa, né? 4 gerações. Verdade. Certo, pessoal. Então, qualquer coisa, tô aqui, me perguntem. Boa aula para vocês, boa noite e até semana que vem. Até, prof. Boa noite. Boa noite.